vamos fazer uma breve introdução sobre a estrutura da denominada Idade Média Europeia e o seu fundamento, que foi o feudalismo. Então, em primeiro lugar, vamos realizar uma distinção entre Idade Média e feudalismo. Muitas vezes esses dois termos são tidos como sinônimos, mas não são. A Idade Média se refere a uma questão cronológica, uma sucessão no tempo histórico. Então, a Idade Média é identificada como aquele período histórico entre a Idade Antiga, ou seja, referente às civilizações grega e romana, e a Idade, vamos dizer assim, moderna, do Renascimento, das grandes navegações, do humanismo. Então, a Idade Média seria cronologicamente esse período. Teria se iniciado em 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, e teria terminado em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos. Já o feudalismo está relacionado a uma formação econômica, social, cultural, política, que serviu de base a diversas estruturas típicas da Idade Média. Então, essa primeira distinção que é muito importante. Uma segunda distinção também importante. Entre o século V e o ano 1000, esse período, século V ao ano 1000, é um período de consolidação das relações feudais, típicas, da Idade Média. Então, esse período é chamado de Alta Idade Média. Depois do ano 1000, há uma consolidação dessa estrutura feudal e também um processo de decadência, que ao mesmo tempo é identificado pelo aumento populacional e pela desagregação de toda a estrutura do feudalismo que caracterizou a Idade Média. Esse período, do ano 1000 ao século XIV, é tido como Baixa Idade Média. Então, isso é importante para nós caracterizarmos e identificarmos, em outros vídeos, quais são os fundamentos históricos, econômicos, culturais, políticos, sociais da educação, na Idade Média Europeia. A educação que está relacionada com, vamos dizer assim, o modo de produção feudal, e está também relacionada com o processo de consolidação do feudalismo e também de sua desagregação, desintegração, crise, que vai ser sucedida pela sociedade moderna, que está fundamentada no modo de produção capitalista. Uma outra coisa também que agora nós vamos adentrar é o que é que caracteriza, certo, o feudalismo. Como é que a gente pode caracterizar o feudalismo, Vamos dizer assim, esse modo de produção, essa atividade produtiva que, de certa maneira, deu o perfil da Idade Média Europeia. Há três posições básicas, certo? A primeira posição vai identificar o feudalismo centrado apenas no seu aspecto jurídico, certo? Então, o feudalismo seria definido com base em sua estrutura essencial, que seria o feudo, Então, o feudo, enquanto instituição jurídica, tem um significado geral. Qual? Uma concessão feita gratuitamente por um senhor ao seu vassalo para que este último pudesse dispor de sustento legítimo e ficasse em condições de fornecer ao seu senhor o serviço exigido. Então, esse tipo de relação ocorria segundo essa definição, o que vai determinar que uma sociedade seja feudal ou não é a sua estrutura jurídica. E a base da sua estrutura jurídica é a concessão do feudo. Então, um determinado senhor, hierarquicamente superior, vai conceder uma determinada extensão de terra com determinados direitos e deveres, uma determinada tipo de relação,
né, a um subordinado seu. Né? Isso iria caracterizar, né, o feudalismo. Né? Então, você teria nessa hierarquia de concessão, de diversas concessões, uma hierarquia de reis, príncipes, condes, barões e cavaleiros, que esquematicamente simboliza as relações entre suzeranos ou senhores e vassalos, né? E seria essa primeira caracterização geral. Então, o feudalismo poderia ser definido assim, né? O feudalismo pode ser definido como um conjunto de instituições que criam e regulam obrigações de obediência e de serviço, sobretudo militar, da parte de um homem livre, chamado vassalo, para com outro homem livre, chamado senhor, e obrigações de proteção e sustento da parte do senhor para com o vassalo. Então seria essa a forma dominante, certo? Essa concepção de feudalismo vai abranger apenas um aspecto restrito da sociedade feudal, qual? A relação entre o senhor, ou suzerano, e vassalo. Ou seja, nela não há referência às pessoas que trabalham nessa sociedade. Elas tornam-se, de certa maneira, invisíveis. Quais são as pessoas que trabalham na sociedade feudal? Os camponeses, os artesãos, né? São esses que trabalham, né? Estão no fundamento. Então, essa é a primeira concepção de definição de que o feudalismo seria apenas um aspecto, uma estrutura jurídica. Há uma outra definição de feudalismo, né, que seria o feudalismo seria visto como uma forma de governo ou de dominação, em que o poder político está profundamente fragmentado do ponto de vista espacial. Então é outra definição de feudalismo. Não é mais só jurídica, uma relação entre senhor e vassalo, mas uma relação essencialmente política. Então o governo ou a dominação, certo? O poder político se torna difuso, né? O que, de certa forma, ocorreu na Idade Média, né? O feudo, né, que seria uma área territorial de dimensão relativamente reduzida e sob domínio de um senhor, assumiu crescentemente o papel de unidade política fundamental. Certo? Então, nessa concepção de feudalismo, o que vai definir o feudalismo é essa desagregação, a ausência de centralização do poder político, certo? Em detrimento de uma difusão de vários poderes políticos, cuja base seria o feudo. Certo? Então, o poder político passou a ser detido de forma privada. Né? O sistema feudal é tão só a desintegração do poder político entre as mãos de seus agentes, que, pelo mesmo fato de possuir cada um uma parte do solo, tornaram-se independentes e consideravam as atribuições de que se achavam investidos como parte de seu patrimônio. Ok? Também, certo, nessa definição, não se identifica a posição do trabalhador no feudalismo. Então, tanto nessa definição do feudalismo pelas suas relações jurídicas, como pela definição do feudalismo pela estrutura política, o trabalhador, a trabalhadora desaparece, nesse sentido, né? Não que eles não tenham existido, não que os autores como o Pirene, que defende essa definição de feudalismo como uma definição política, ou o Ganjoff, que define o feudalismo como uma estrutura jurídica, pela sua estrutura jurídica, claro que eles falam em suas obras dos trabalhadores, dos servos e tudo. Mas o que caracteriza a essência do feudalismo para esses dois autores não seriam as relações de trabalho, as relações de produção. Né? Seriam relações ou jurídicas ou políticas. Por último, temos a definição do feudalismo, a caracterização do feudalismo, a partir das formas de organização sociais e econômicas da época, ou seja, do período medieval. Então, nessa concepção, o feudalismo se caracterizaria por ser uma sociedade predominante feudal. O feudalismo teria a servidão como relação fundamental na esfera produtiva. Então, essa caracterização, essa definição, vai colocar que o fundamento é a estrutura produtiva. Não é a estrutura política, nem a estrutura necessariamente jurídica.
Todas elas concorrem, todas elas existem, mas o que define o feudalismo seria a estrutura produtiva. Quem define isso é o Maurice Dobbin, certo? Um historiador inglês. E ele vai definir assim o feudalismo, né? A definição de feudalismo é virtualmente idêntica ao que geralmente queremos dizer por servidão. Uma obrigação imposta ao produtor pela força e independentemente de sua vontade para satisfazer certas exigências econômicas de um senhor, quer tais exigências tomem a forma de serviços a prestar ou de taxas a pagar em dinheiro ou espécie. Essa força coercitiva pode ser militar, possuída pelo superior feudal, a do costume, apoiado por algum tipo de procedimento jurídico ou a força da lei. Certo? Da citação do Dobbin. Então, o que caracterizaria o feudalismo seria as relações de produção, ou seja, as relações entre o produtor e seus senhores. Ou seja, entre camponeses e camponesas e os seus senhores. Né? Essa seria a questão fundamental. Neste caso, o núcleo da concepção de feudalismo está na relação entre o senhor feudal e o trabalhador, que vive no feudo, e cuja condição social define como um servo. Certo? Segundo os autores do livro, né, que eu estou aqui me referenciando, que é a História Econômica Geral, que é do Flávio Azevedo Marques de Sais e Alexandre Macchione Sais, certo? Eles vão dizer que essas concepções não são incompatíveis entre si. Certo? Por exemplo, se a renda e a própria existência dos senhores era fundada na apropriação pela força ou por coerção extraeconômica de parte do produto gerado pelos camponeses sob a forma de trabalho, em espécie ou em dinheiro, a capacidade dos senhores de exercer essa coerção dependia de sua habilidade para construir e manter os laços entre senhores e cavaleiros, de modo a constituir os grupos feudais, e a força militar, que era a fonte final do poder dos senhores. Assim, as relações entre os nobres e os cavaleiros não estão dissociadas da relação que se estabelecia entre os senhores e os camponeses. Né? Então, são vários aspectos. Né? Então, você tem no feudalismo o aspecto jurídico, o aspecto político e o aspecto econômico. Agora, qual é o aspecto fundamental desses três? Segundo o materialismo histórico, é o aspecto produtivo. É isso que vai condicionar as outras formas de relações sociais, sejam jurídicas, sejam políticas. Okay? Então, é isso que nós queremos dizer, inicialmente, né? Como é que vai se comportar um aspecto, né? Um elemento da sociedade da Idade Média, que é a questão da educação. Né? Então, a educação vai ser compreendida, vai ser contextualizada num período histórico muito rico, né? Muito complexo, no sentido de que vai envolver diversas formações sociais na Europa Ocidental, né? Mas que tem, vamos dizer assim, um fundamento, um substrato comum, né? Que são essas estruturas feudais, essas estruturas baseadas na servidão, nessas relações de produção entre o senhor feudal e o trabalhador, no caso, né, o camponês. Isso vai implementar com várias mediações, no caso particular da Idade Média Europeia, né, nós vamos ter uma hegemonia cultural da Igreja Católica, né, Igreja Católica Romana, né, que vai ser o elemento aglutinador, né, que vai dar uma centralidade cultural, né, inclusive todos os movimentos internos dessa estrutura que é a Igreja Católica Romana, quando entram em crise, quando há divergências, vão influir, né, no mundo feudal e, é claro, essencialmente, no caso que nós queremos discutir, na educação. A educação da Idade Média Europeia. Ok? Então, até a próxima.